O Senhor Jesus está aí contigo na sua casa e hoje, um dia extraordinário, é um dia em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Então, eu e você que cremos nele, nós temos todos os motivos para celebrarmos, mesmo porque a morte não reinará sobre a sua vida. O nosso Senhor venceu a morte e porque ele vive, eu e você que cremos nele, que nascemos de novo, nós podemos crer no amanhã. Eu quero então convidar você agora a abrir comigo a palavra de Deus em Lucas 24. Pastor Yuri já leu parte deste texto, mas eu quero ler de novo aqui. Lucas 24, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Fale com o Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, nós lemos uma porção da sua palavra. Santa palavra, poderosa palavra. Fale ao meu coração agora, Senhor. Fale ao coração deste homem, desta mulher, desta criança jovem, deste senhor, dessa senhora. Fale conosco agora. Quebrante o nosso coração por meio da sua palavra e mude a minha vida, a nossa vida, por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas você precisa conhecer e ler a Bíblia na ótica de conhecer mais ao Senhor Jesus. E quando você lê a sua Bíblia, você procura conhecer quem foi o Senhor Jesus. As suas obras, os seus feitos, as suas palavras, as suas ações, os seus ensinamentos, as suas promessas. Você chega a uma conclusão. Inclusive, a própria Bíblia nos diz isto com todas as letras. O Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus é Deus entre nós. Um dos nomes dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Agora, o grande milagre, a grande misericórdia de Deus revelada a nós é que Deus se fez homem. Jesus veio como homem. Nós conhecemos o Senhor Jesus porque ele se tornou gente. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. Tudo o que há foi criado pelo Senhor Jesus. E este Deus eterno, este Deus bendito e maravilhoso, louvado seja o seu nome para sempre. Ele resolveu vir a este mundo em forma de gente. Ele resolveu assumir a humanidade, ou seja, se tornou um de nós. E ele veio para morrer em nosso lugar. Agora, você sabe por que é que o Senhor Jesus veio a este mundo? Esta é uma pergunta que você precisa responder. Ele veio porque a morte entrou na raça humana, através de nosso primeiro pai, Adão. Pela desobediência de Adão, a morte entrou. E a morte devastou a humanidade.
Inclusive, a morte entrou pela desobediência. A Bíblia diz em Gênesis 2, 16 e 17, diz lá que Deus disse para Adão que ele não poderia desobedecer a Deus na sua ordem, comendo do fruto que Deus proibira. Porque no dia em que dele comeres, disse Deus, certamente morrerás. Aí então, meu querido irmão, Adão desobedeceu, Adão comeu. A desobediência é o primeiro pecado que está no coração do homem, da humanidade. Uma criança, quando nasce, já nasce com esse negócio. Ah, pastor, as crianças não têm pecado. Oh, você que pensa, já nascem com o pecado lá dentro. Elas talvez não tenham todo o potencial para manifestar o pecado. Mas, por exemplo, eu nunca vi ninguém ensinar uma criança a pegar birra, pegar pirraça. E, no entanto, elas aprendem isso naturalmente. É o pecado se manifestando. Mas a Bíblia diz que o pecado, gerando a morte na raça humana, então Deus havia prometido, no dia em que pecares, em que dela comeres, morrerás. Deus havia sido enfático, morrerás. E o homem pecou. O homem atraiu a morte sobre ele. E agora? Deus irá cumprir a sua promessa de juízo, de morte sobre a humanidade. Qual será a cena do próximo capítulo? Nós vemos, no entanto, um Deus misericordioso que chama Adão, chama Eva e conversa com a serpente dizendo que da semente da mulher ele enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus fez a promessa de Deus era de que ele enviaria um salvador, um redentor, só que no meio da humanidade não havia ninguém, porque a raça humana havia herdado a morte pelo pecado. O que foi que Deus fez então? Ele mesmo, o próprio Deus, resolve vir. O próprio Deus resolve assumir o nosso lugar na humanidade. O próprio Deus vem e se tornou gente. Inclusive, Lucas relata o Senhor Jesus como sendo filho do homem, ou seja, aquele que representa a humanidade. E o Senhor Jesus, sendo Deus, veio a este mundo. E por isso nós precisamos estar atentos às suas palavras, atentos aos seus ensinamentos, atentos à sua vida, porque Ele é para nós o exemplo perfeito de uma vida que Deus quer que nós vivamos. O nosso Senhor Jesus, aqui neste mundo, Ele curou cegos, Ele levantou paralíticos, Ele ressuscitou mortos. O nosso Senhor Jesus perdoou pecados. O Senhor Jesus libertou pessoas que estavam escravizadas na prostituição, no adultério. O Senhor Jesus deu vista aos cegos. O Senhor Jesus, maravilhoso, fez tantas coisas que o próprio João, o escritor do Evangelho de João, disse que não caberia em todos os livros que, se escrevêssemos, jamais caberia na terra. Mas dentre todos os feitos do nosso Salvador está o principal deles, que foi o motivo pelo qual ele veio aqui neste mundo. Ele veio morrer por você. Ele veio para substituir a sua vida. E quando o nosso Senhor Jesus morria naquela cruz, quando ele entregava a sua vida, era o Filho de Deus morrendo por você, aquele que não pecou, aquele que não tem pecado, aquele que nunca conheceu a injustiça. E no entanto, ele estava morrendo por mim e por você, pecadores, injustos. Ele estava morrendo por nós que não merecíamos a graça e a bondade de Deus, mas ele assumiu o nosso lugar. Portanto, ele morreu em nosso lugar. Foi numa sexta-feira. Nós lembramos agora, na última sexta-feira, a sua morte. Chamamos de sexta-feira da paixão. Aquela sexta-feira em que o Senhor Jesus morreu foi um dia de substituição. Foi um dia em que ele entrou em nosso lugar. Naquela sexta-feira em que o Senhor Jesus morreu, foi o dia em que ele foi ferido e humilhado. Foi o dia da dor e da tristeza. Foi o dia das trevas e foi um dia de terremotos. A Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra e a terra se tremeu quando ele morreu. Foi um dia em que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que dia foi aquela sexta-feira? Foi o dia da morte do justo, da morte daquele que veio como homem, mas não herdou os pecados da humanidade.
A Bíblia diz que os pecados nossos caíram sobre ele, mas ele veio sem pecado, ele nunca pecou. Que dia foi aquele? Que sexta-feira foi aquela? Foi um dia angustiante, dia em que se ouviram os angustiantes barulhos dos martelos dos pregos que cravavam as mãos daquele que fez o mundo. Que dia foi aquele? Que sexta-feira foi aquela? Foi um dia em que a cruz foi levantada e o nosso Senhor Jesus, pregado nela, teve suas mãos rasgadas através dos pregos naquela cruz. Mas que dia foi aquele? Que sexta-feira triste foi aquela? Foi o dia da morte e do sepultamento daquele que veio para nos libertar da morte e do inferno. Aquela sexta-feira, de fato, foi um dia extraordinário. O Senhor Jesus veio precisamente para aquele dia. Ele veio precisamente para aquele momento onde ele foi injustiçado. O julgaram de forma injusta, incorreta. Ele foi injustiçado em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele assumiu a morte que era nossa, é nosso lugar. Aquela sexta-feira foi um marco na história da humanidade. Aquela sexta-feira, embora para nós represente dor, tristeza, a morte do nosso Senhor, aquela sexta-feira também nos faz lembrar que a morte era nossa, a dor estava sobre nós, o desespero estava conosco, mas Ele entrou em nosso lugar. Mas naquela sexta-feira, Ele foi morto, Ele foi sepultado, foi colocado naquela tumba, rolaram a pedra para que ninguém entrasse, inclusive a pedra na entrada da sepultura significava que tinha alguém ali, sepultado, tinha um corpo ali. Aquela sexta-feira foi extraordinariamente marcante na vida da humanidade, foi inesquecível, foi de fato um dia angustiante, foi angustiante para o nosso Senhor. Ele mesmo disse antes de morrer que a sua alma estava triste, profundamente triste até a morte. Foi um dia angustiante para os seus discípulos, para os seus seguidores. Embora fosse um dia de riso e um dia de zombaria para aqueles que odeiam ao Senhor. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém imaginava era que o domingo estava chegando. É que o domingo viria e traria novidades espetaculares. O que ninguém sabia é que o domingo estava chegando e com ele viriam surpresas jamais vistas, jamais sonhadas, jamais imaginadas. O domingo estava chegando. Quero dizer para você que depois de uma sexta-feira agitada, depois de uma sexta-feira de dor, sempre virá um domingo de vitória. Sempre virá um domingo de alegria. E foi naquele domingo pela manhã que ele ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que as mulheres foram até ao sepulcro para levarem aromatas. Era costume na época para embalsamar o corpo. E quando chegaram lá, a surpresa, o sepulcro estava aberto. A pedra havia sido rolada, já não estava mais tampando o sepulcro. A pedra removida, diz Mateus 28:3, que um anjo desceu e removeu a pedra. Mateus narra, assim, de forma muito linda, ele diz que um anjo desceu do céu. O aspecto do anjo era como um relâmpago. E o anjo removeu a pedra e se sentou sobre ela. Aí as mulheres foram lá, imagina você junto com essas mulheres, chegando lá para ver o corpo, para chorar um pouco mais sobre ele, para proceder como era o costume, levando os aromatas. Aí ele não estava lá, a pedra estava removida. As mulheres começaram então a chorar, ficaram tristes, porque ele não estava lá. Mas eu quero me ater aqui a esse detalhe, a pedra estava removida. Elas entraram, não viram mais o corpo. E o interessante é que há relatos no Evangelho de Lucas e João que o Senhor Jesus, quando aparecia em algum ambiente que os discípulos estavam com as portas trancadas, ele aparecia sem abrir a porta. Ele não precisava que a porta estivesse aberta. Ele
como que aparecia no ambiente, ou atravessava as paredes. É interessante que nos relata isto, os evangelhos de Mateus e de João, e também o Senhor Jesus, ao ressuscitar, pensa comigo, ao ressuscitar, se ele tinha essa capacidade, depois de ressuscitado, de aparecer no ambiente em que as portas estavam trancadas, ele ressuscitando dentro daquele túmulo, ele não precisaria que alguém tirasse a pedra para que ele saísse, não é verdade? Se o Senhor Jesus chegava numa sala, num ambiente com as portas trancadas, e ele aparecia ali, sem que ninguém abrisse as portas, ele não precisaria que alguém tirasse a pedra para que ele saísse de lá. Ele ressuscitou, ele poderia ter ressuscitado e poderia ter saído mesmo com a pedra naquele lugar, não é verdade? Pensa comigo. Agora, por que foi que a pedra foi removida? Qual o motivo de Deus ordenar ao anjo que movesse a pedra? Aqui nós vemos, e eu percebo aqui, ensinamentos didáticos profundos. Sabe que o remover a pedra é uma pregação, dizendo que ele não está mais lá dentro. O fato da pedra ser removida da entrada do túmulo não significa que ela precisaria ser retirada para Jesus sair. Não, não. Porque com o seu corpo ressuscitado, nós teremos também um corpo como este, um corpo incorruptível quando ele voltar e quando ele restaurar a nossa sorte. A Bíblia diz que o corpo da nossa corrupção vai se transformar em um corpo sem corrupção. Isso significa que não haverá mais dor, nem morte, não haverá mais enfermidades, doenças ou dores. No corpo novo que nós receberemos da parte do Senhor, nós experimentaremos virtudes, e nós celebraremos a Deus de forma que nós não conhecemos aqui agora com este corpo. Portanto, o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, ele saiu daquele túmulo e não precisaria da pedra ser removida, mas o anjo removeu a pedra. Qual o motivo disso? Qual a pregação que temos aqui? O Senhor quer que todos saibam, que todos vejam que ele não está lá dentro daquela sepultura. O Senhor quer que todos tenham o conhecimento, que todos os que passarem de perto ou de longe vejam e percebam que ele não está preso naquela cova, ele não está na tumba, ele não está na morte. Foi por isso que as mulheres, quando saíram dali, foram anunciar a sua ressurreição, foram anunciar aos discípulos que ele não estava mais lá. As mulheres foram proclamar essa verdade a todos aqueles que elas conheciam, porque esse foi o propósito da pedra removida, esse foi o propósito da pedra ser retirada daquela entrada do túmulo, para que as pessoas soubessem. Aí, quando você lê o versículo 3 ao 7, diz que elas não acharam o corpo de Jesus, não acharam o corpo. Entraram lá e elas não viram, ele não estava ali naquele lugar. Uma coisa que vemos muito hoje nos nossos dias são corpos sendo sepultados. É verdade? Com muita dor e tristeza, todos os dias nós vemos relatos de pessoas sendo sepultadas. Alguns cemitérios não estão cabendo mais os corpos por causa da destruição da Covid-19. Então, nós sabemos muito bem o que é a dor. Quem de nós que não temos parentes, entes queridos, que perderam alguém que ama, não é? Nós temos. Eu mesmo perdi o meu papai, faz 2 semanas, sepultei aquele grande homem de Deus. Agora, a palavra diz que não acharam o corpo do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você aqui que todas as pessoas, todos os homens, mulheres e crianças que já morreram, você vai até a tumba, até a cova, e você pode ter certeza que ali estão os restos mortais daquela pessoa. Todos os que já passaram por essa terra e morreram, você vai visitar a tumba e você tem a certeza de que os restos, os ossos ou as cinzas estão ali.
Agora, o Senhor Jesus não, é diferente. O Senhor Jesus quebrou esse paradigma. Inclusive, os grandes fundadores de grandes religiões no mundo, por exemplo, se você vai em Paris, na França, você encontra ali a tumba, a sepultura de Allan Kardec. E tem lá uma escrita: aqui jaz Allan Kardec. Se você vai, por exemplo, na Índia, você encontra o túmulo de Buda, Siddhartha Gautama, e você vai ver ali uma inscrição dizendo: aqui repousam as cinzas de Buda. A segunda maior religião do mundo, o fundador dela. Se você vai a Meca, na Arábia Saudita, você vai no túmulo de Maomé, você vai encontrar uma inscrição lá: aqui jaz os ossos de Maomé. Mas se você vem comigo a Jerusalém, na tumba do Senhor Jesus, ele não está lá. Você vai encontrar uma escrita dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou dentre os mortos. Portanto, a nossa vitória é essa: o meu Senhor e o seu vive para sempre. Ele não ficou na morte como os demais. Portanto, o cristianismo, o evangelho não é mais uma religião. O nosso Senhor Jesus é o Salvador. Você já entregou a sua vida a Ele? Você já fez um compromisso de andar com Ele? Você já pediu a Ele que se revele a você? Mude a sua vida, mude a sua sorte. Ele é Deus, Deus conosco. Ele é o Emanuel, Ele é aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é aquele que sabe das nossas dores, das nossas fraquezas, aquele que se compadece, aquele que perdoa pecados, aquele que nos ama independentemente do que somos ou do que fazemos. O amor dele não muda. Isso porque ele não é dominado pelas nossas vontades, ou pelo que nós somos ou fazemos. Ele é soberano. Eu tenho a certeza que enquanto eu falo aqui agora, o Espírito Santo se move em você. Ele está te chamando. Ele está te chamando para você andar mais perto dele. O Senhor está te chamando para um compromisso com Ele. Ele morreu naquela cruz, não para fazer um teatro, uma cena apenas para que aplaudíssemos. Ele morreu naquela cruz para mudar radicalmente, drasticamente, eternamente o destino daqueles que creem nele, daqueles que se entregaram a Ele. Portanto, eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós temos boas notícias para proclamar. Nós temos boas notícias. As boas notícias que temos é que o nosso Senhor vive. O nosso Senhor se levantou dos mortos. A morte não pôde segurá-lo. Inclusive, é uma loucura da nossa parte imaginar que a morte pode conter Deus. Jesus é Deus. Atos capítulo 2, versículo 24. O apóstolo Pedro disse que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque era impossível que ele fosse retido pela morte. É impossível que a morte vença o Salvador. É impossível que a morte vença Deus. Por isso, ele morreu e ressuscitou para que nós, ao morrermos para este mundo, ao morrermos para os pecados, ao morrermos para os desejos da carne, nós, ao entregar a vida a Ele, vivamos para sempre com Ele em nós. Que o Espírito Santo te ajude. E as mulheres saíram dali e foram pregar a palavra de Deus, foram anunciar aos apóstolos. Chegaram e disseram: Ele ressuscitou. Elas disseram: Ele não está mais morto. Aí o que acontece? Os apóstolos não acreditaram. Aqueles que deveriam ser os pregadores da palavra e proclamar a todos, eles não acreditaram. Deus às vezes usa as coisas improváveis para que a palavra dele seja pregada. Era improvável que uma mulher fosse ouvida na cultura daquela época. Hoje não, hoje as mulheres dos nossos dias e da igreja são cheias do Espírito Santo, são pregadoras.
e são servas de Deus, missionárias, que têm autoridade do Espírito Santo. A nossa cultura hoje reconhece isso. Mas naquele dia, a voz de uma mulher não tinha muita repercussão. E, portanto, não acreditaram naquelas irmãs. Mas o Senhor se revelou a elas primeiro. O Senhor Jesus se revela sempre àqueles que nós, às vezes, achamos que não. Os improváveis são pessoas que estão nas drogas, na prostituição, gente que está atolada no pecado e que achamos que essas pessoas não têm mais jeito para elas. Gente que está perdida, longe de Deus, no engano. O Senhor Jesus quer se revelar a esses improváveis. O Senhor Jesus quer se revelar a essas pessoas que estão longe do caminho dele. Talvez seja você ou alguém que você conheça. Ele está te chamando hoje. Eu quero então, nesse momento, orar por você e pedir ao Senhor Jesus que te abençoe. Que a palavra do Senhor Jesus encontre lugar no seu coração. Que você seja cheio do Espírito Santo e da presença dele. Ore comigo então. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa palavra. Agradeço ao Senhor porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. O domingo é dia de Páscoa. Hoje nós celebramos o dia da sua ressurreição. O dia que o Senhor se levantou dentre os mortos. E a nossa vitória é essa. Porque o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã. Porque o Senhor está vivo, nós temos a certeza de que nós já vencemos a morte. Nós andamos, Senhor Jesus, olhando firmemente para o Senhor. Ajude esse homem, ajude essa mulher, ajude este jovem, esse adolescente, este senhor e essa senhora a olhar firmemente para o Senhor. Jesus, bendito. E diante das mortes, dos acontecimentos últimos, das dores que temos ouvido, que a palavra da ressurreição nos reanime, que a palavra da ressurreição levante este homem e essa mulher, ressuscite os sonhos, ressuscite a coragem, ressuscite a fé, ressuscite a determinação de ler a sua palavra e andar nos seus caminhos, ressuscite a paixão pelo Senhor, o amor pelos perdidos e a vontade de andar em sua presença. Oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Olá, gente boa, muito obrigado por você estar conosco nesse vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Não deixe de dar o seu like. Também inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.